Oi, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre repertório sociocultural e como você pode usar tudo como repertório sociocultural. Esse é o meu lema, você pode usar tudo como repertório. Então, eu vou apresentar alguns slides aqui, mas a gente vai fazer essa aula mais dinâmica, então mais tarde eu vou apresentar alguns temas e a gente vai discutir um pouco sobre quais repertórios a gente poderia usar em cada situação. Então, vamos lá. Fala mais alto. Ai, desculpa. Como usar tudo no repertório? Tente ao máximo relacionar tudo com uma problemática. Mas como assim relacionar tudo com uma problemática? Por exemplo, você está vendo alguma série ou algum filme, e aí você tenta relacionar isso a alguma problemática. Porque sempre que alguém faz algum filme ou alguma série, ele tenta levantar algum aspecto da sociedade, certo? E esse aspecto da sociedade sempre tem uma problemática por trás. Por exemplo, mesmo se você estiver assistindo, sei lá, qualquer filme, por exemplo, Friends, sei lá, Friends, mesmo que ele seja uma série, digamos assim, só de comédia, tem outras problemáticas por trás. Tem a problemática do Chandler, que ele tem, dá pra perceber que ele tem uma perda e um ganho de peso muito comum, e ele até fala da falta dos pais dele, né, ao longo da série, então ele tem uma ausência do pai ali. Tem o pai que ele é drag queen. Tem a questão da adoção, que quando eles adotam, né, o casal de gêmeos ali, tem muita coisa envolvida. Então, mesmo que você tenha aquela série pastelona que você assiste, tem uma problemática por trás. Então, é só você tentar ver aquela problemática. É só mudar o ângulo de como você está vendo aquilo. Porque tudo pode ser usado como repertório. Principalmente na redação do Enem, eles não avaliam se seu, por exemplo, seu repertório foi legal ou não, digamos assim. Tipo, se isso foi. Assim, ele não vai comparar o seu repertório com um dos outros. Ele vai olhar se o repertório teve uma rentabilidade. O que é ter uma rentabilidade? É você relacionar aquilo com o fato do cotidiano. Então, por exemplo, esse caso do Chandler, da ausência dos pais. Você poderia relacionar abandono paterno, abandono materno, ou do divórcio dos pais dele, né, que teve o divórcio. Então, como isso afeta a saúde mental das crianças? Então, fazer essa relação. Não necessariamente eles vão pegar no seu pé por causa do repertório, mas sim, eles vão pegar no seu pé por causa do link que você faz com a realidade, do link que você faz com a sua tese e do link que você faz com a sua argumentação. Terceiro tópico, abuso dos filmes, séries e livros. A manha de relacionar tudo com a redação vai vindo com o tempo. Então, não fica muito preocupado em ver documentário e essas coisas assim. Pode assistir tudo normal, é só você ter esse toque aí para analisar de uma maneira mais crítica aquilo que você está assistindo. Não se preocupe com ler os clássicos. Os clássicos, claro, são importantes, mas você pode ver que em muitas redações mil do Enem, ou redações do PAIS, por exemplo, do PAIS a gente tem clássicos porque são colocados na matriz, né? Mas no Enem você não vê muitos clássicos, entendeu? Você vê mais eles colocando Black Mirror, eles colocando Jogo de Imitação. Então são filmes que, ok, são rentáveis para nossa idade. Então, não fica muito bitolada em ver clássico e ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, até porque, geralmente, pela linguagem difícil e pela situação, né, pela época diferente, talvez seja mais difícil ainda de relacionar com a realidade do que algum filme atual. Então, tenta facilitar a sua vida, tenta ver coisas atuais, que vai ser bem mais fácil de você relacionar. Tenta criar laços com a obra. O que é criar laços com a obra? A nossa memória ela tem uma coisa que, quanto mais apegado a alguma coisa você quanto mais sentimentos você coloca em alguma coisa, mais você se lembra daquilo. Então, tenta fazer aquilo um momento especial. Por exemplo, você provavelmente deve se lembrar de um filme de criança que você assistiu com seus pais, ou algum filme que você assistiu com seu namorado, ou algo do tipo. Porque você criou laços com aquele filme, você criou laços com aquele momento. Você lembra mais do momento do que do próprio filme. Então, tenta, na hora de você assistir, fazer isso com os amigos, fazer isso com o namorado, fazer isso com os pais, para ser um momento agradável tanto para você e para você tentar memorizar mais essa obra, porque aí fica mais fácil também de você fazer essa relação. Porque geralmente quando a gente coloca a obra na redação,
é interessante colocar, por exemplo, se for um livro, colocar o autor. Então, às vezes, você está lendo ali e comenta com o seu amigo sobre o autor. Então, aí você lembra sobre o autor e coloca lá. Porque, às vezes, tem livro parecido, tem livro com o mesmo nome. Então, é interessante você colocar ali o nome do autor. Agora, a diferença entre os repertórios do Enem e repertórios do PAS. Como eu disse antes, o repertório do Enem é mais legal, assim, você pode colocar de tudo. Então, inclusive, eu já usei a redação, da minha redação do ano passado, eu coloquei Friends. Na verdade, eu não coloquei Friends, eu coloquei outra série que passou ano, assim, eu não lembro o nome. Malu, Falam. você tá mostrando algum slide? Tô. Você não tá apresentando? Ah, gente, desculpa. Pronto. Foi. No Enem, tente optar por filósofos, séries atuais, sociólogos e músicas. A coisa mais fácil que a maioria das pessoas não dão valor é filosofia e sociologia. São coisas assim que geralmente são aplicáveis. Então você vê aquilo na realidade. Por exemplo, em Nietzsche, você vê ali Deus está morto. E você realmente vê isso por causa do avanço da ciência. Você vê ali que a teologia foi deixada de lado. Então é algo que você consegue ver na atualidade e que você pode usar muito bem na sua redação. Então, é aquela manha que a gente falou no começo, de você tentar ver a problemática, tentar ver como isso se aplica. Usar filosofia e sociologia é um baita de uma aplicabilidade, porque além de você estudar para a sua prova comum, né, você estuda para redação. Então, você estuda para duas coisas ao mesmo tempo. Então, além das séries atuais, coloque músicas. Então, música que você escuta mesmo, tipo, normal. Geralmente, rap, funk nem tanto, mas principalmente o rap, ele traz uma crítica social muito forte. Então é interessante colocar. Inclusive na obra do Paes tem a letra da Isa, né? Que o pop também traz algumas músicas trazem uma crítica social, MPB também. Então é interessante colocar na sua redação. A gente vai ver mais pra frente alguns exemplos de músicas que foram inseridas na redação e ficaram muito legais. No PAS, tentem dar mais atenção à matriz de referência. Porque se eles colocaram aquelas obras lá na matriz, é porque tem um motivo. Então, tem algum tópico principal naquela obra. Por exemplo, no PAS 3 tem Solange, que a gente estava comentando mais cedo. Solange tem a temática da censura. Então, tem a temática da ditadura militar. Então, talvez eles coloquem um tema de redação relacionado à violência, à censura. Então, aí você poderia usar Solange nesse contexto. Então, sempre tenta usar as obras da matriz, porque eles vão olhar que você, nossa, realmente, esse aluno leu a matriz, interpretou a matriz, e ainda conseguiu relacionar com a redação, com o tema da redação. Agora, depois dessa introduçãozinha, vamos praticar. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês, claro, porque eu não vou conseguir fazer isso aqui sozinha. Então, alguns temas para a gente debater. A preservação da saúde mental no mundo globalizado. Vocês têm alguma ideia de algum repertório sociocultural que pode ser usado nessa redação? Coringa! Coringa pode ser usado, claro. O cara lá, o bichinho, né? Tipo, ele ria, né? Ele tinha. Inclusive a mãe dele também era meio pancada da cabeça, então dá Ela é pra usar muito o esquizofrênica. Coringa na preservação da saúde mental. Mais alguma coisa? Mandaram Van Gogh Noite Estrelada. Mas eu acho que só o Van Gogh assim em si já dá pra matar a redação todinha. Van Gogh, dá para usar Van Gogh. Van Gogh tem muitas teorias, né? Mas aí você teria que aprofundar um pouquinho mais em Van Gogh, porque a gente não sabe ao certo o que ele tinha, né? Aí teria que ver ali, porque teria que ver como que você abordaria a saúde mental dele nessa redação. Mas daria sim para usar a questão da orelha, né? Que ele cortou a orelha, a questão do tiro na barriga, daria para usar sim. Mais alguma? Nossa, tem tanta coisa para usar aqui, gente. Bora? Nossa, eu vou ficar num vácuo. Deixa eu ver se eu Clica em lembro de um. ocultar. Clica em ocultar o negócio aí. Muito bom. Uau. É que não dava pra ler. Preservação da saúde mental. Deixa eu ver.
A gente pode citar aqui a questão dos CAPs, que são Centros de Apoio Psicossocial, que seria não um repertório, mas seria algo para proposta de intervenção, que é muito interessante, inclusive se vocês quiserem pesquisar, é um centro de apoio de acolhimento para pessoas que têm alguma doença psicossomática ou algo do tipo, e elas são acolhidas nessas casas, né? É como se fossem santas casas. E aí essas pessoas têm esse tratamento e depois de curadas elas são liberadas de novo. E aí vão para suas casas, beleza, bonitinho. Próximo tema, evasão escolar em questão no Brasil. Alguma ideia de algum repertório para usar? Obrigada. Vocês já viram o documentário Pro Dia Nascer Feliz? É muito interessante. Esse documentário ele dá a diferença entre as escolas particulares e as escolas públicas. Ele fala assim muito nitidamente. Ele vai no interior, se eu não me engano, do Nordeste e fala sobre uma escola pública de lá que não tem acesso a nada, que no meio lá tem tiroteio, não sei o quê. E depois vai mostrar a realidade de uma escola particular, que tá todo mundo focado na faculdade, que aí depois encontram entorpecentes na mochila do estudante, porque ele tem outra coisa para fazer. Então, assim, ele tá preocupado com o que ele vai, assim, fazer à tarde, entendeu? E enquanto os caras lá da pública não tem nem nada para, assim, para ter a instrução, para ter a educação. Agora esse é fácil. O meio ambiente em questão no Brasil. Sal da terra. Tacar Bolsonaro ali. E a proposta Bolsonaro. de que ele diminuiu, né, os negócios lá dos marceneiros. Olha aí, falaram cabaça d'água. Mas é isso. Eu nunca escutei, é uma música? Era do Paz ou Pamonha? No ano passado. Era? É do Paz ainda. Sal da Terra, igual a Karen falou, bem legal também de colocar. A gente pode colocar um anime, inclusive, Preciso Mononoke, é muito legal, inclusive, tá lá no Redaflix. E em redação a gente tem um Redaflix, que é muito legal, que são alguns filmes e séries que a gente assiste, e aí eu coloco lá pra vocês relacionarem com a redação. Isso, tem na Netflix também. Deixa eu ver. Nossa, tava ligado. Nossa, só a Nagori vai falar. Princesa Mononoke. É um anime. Deixa eu ver. A gente pode falar de Wall-E, cara. Wall-E. Wall-E é um clássico da Disney que fala sobre meio ambiente, questão do lixo, questão da poluição. Os caras lá têm que sair, né? Tem que ir lá pro espaço. Nemo, sim, Nemo. Tem a hora lá que eles ficam. Mostra, inclusive, o lixo no mar, né? Dá pra relacionar. São coisas, detalhes do filme, né? Que dá pra relacionar. O Sem Floresta eu não lembro mais. Eu nem lembro mais como é que é o filme, mas deve dar pra ver. Eu não sei se eles usam o lixo, deve ser alguma coisa relacionada ao lixo. Eles usam mais o negócio dos animais do que o meio ambiente, assim, no total. O que eu me lembro era mais animais do que o meio ambiente. Mas também tem As Aventuras de Sammy. Parte 1 e parte 2. O primeiro. É tipo uma tartaruguinha que é tipo contando a história dessa tartaruguinha. O primeiro filme é contando essa história. Ele já tava velho, tava contando pros netinhos dele a história que ele viveu. Que ele viveu uma história absurda. Ele viajou o mundo ali com o melhor amigo, sozinho e com a namoradinha dele. Não, ele conheceu Deus e o mundo, basicamente, e mostra muitas questões ambientais, como óleo sendo despejado, como, deixa eu ver mais o que, os seres humanos ali agredindo, industrialização, poluição, principalmente nas baías, mostra de tudo. Eu queria indicar quando começasse ecologia, né? Mas já fica aí a dica. Assistam. Em falando em ecologia, em meio ambiente em questão, a gente poderia colocar a questão do canudo, que tá aí agora em moda, né? Que não pode usar mais canudo plástico, que tem várias ONGs, inclusive, contra o canudo plástico.
o avanço do canudo de metal, aquele canudo de látex, né? O canudo de papel, essas coisas assim. O de vidro também. Só que ele também não é muito legal. Você pode citar o projeto Tamar, que é de recuperação das tartarugas, do meio ambiente lá e tal. Tem muita coisa para citar em meio ambiente. Próximo tópico: intolerância e discurso de ódio contra minorias. Aqui tem muita coisa. Não recomendáveis, o primeiro que eu lembro, né? É Não Recomendados, do Paz 3, inclusive. Que é uma música que fala sobre o preconceito contra as pessoas trans. Então é muito legal. Inclusive, é interessante para vocês assistirem, mesmo que você não seja do Paz. Malu, explica como seria esse tema. Não perguntando aí. Aham. Intolerância e discurso de ódio contra minorias. O que eu faria nessa redação? Eu colocaria assim: a minha tese seria, no Brasil, um dos piores problemas do Brasil atualmente é a persistência da intolerância e do uso do discurso de ódio contra minorias. Beleza, esse é o meu argumento, minha tese. Minha argumentação, eu colocaria uma argumentação sobre, por exemplo, eu colocaria sobre homofobia ou sobre racismo, e a outra eu colocaria sobre a questão das mulheres, da intolerância contra as mulheres, do discurso de ódio contra as mulheres, ou, sei lá, contra os deficientes. Então, alguma coisa assim. Deu pra entender? Nem aí eu indicaria não, ele é. Não sei se ele é YouTube, mas ele tem um Instagram, que é o Ivan, alguma coisa aí da vida, que ele faz vários vídeos, sim, mostrando, falando, né, de pessoas que usam muito termos capacitistas, né? Aí ele fala, desmistificando, assim, esses termos capacitistas. Cota não é esmola, obra do País 2, que a Ana Vitória falou. Bota na esmola, cara. Sim, a redenção de Khan, que a gente tava falando ontem no Meet também. Inclassificáveis. Inclassificáveis, perfeita. Nossa. Maria da Vila Matilde também. Maria da Vila Matilde. Nossa, eu colocaria principalmente não, eu colocaria também o canal ou o Instagram, sei lá, do Quebrando o Tabu, porque eles também têm muita coisa sobre intolerância e discurso de ódio contra minorias, principalmente a comunidade LGBT e a população negra, então é bem interessante. Uhum. A Nathalie indicaria o YouTube do Christian Iairo, eu não sei falar O o nome Ariel dele. Isso. e dos indígenas, né, também é legal. Uhum. Bom, como inclassificáveis entraria? Inclassificáveis, a própria música fala que ela faz uma indagação, né? Que preto, que branco, que índio, que. Então, ele fala assim: somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis. Então, ele quebra esse paradigma de, tipo, de ter por exemplo, uma população branca, uma população preta, uma população parda. Para ele, todos nós somos uma raça só, que é a raça humana. Então, somos inclassificáveis. Não tem como você classificar a nossa raça, porque ela está muito miscigenada. E aí depois ele se coloca assim, ele faz uma parte da música, fica falando, né? Somos cafusos, somos mamelucos, somos. Aí ele começa a falar sobre a questão da miscigenação, que é a miscigenação do preto com o indígena, do branco com o indígena e do branco com o preto. Aí seria mais nessa parte, nessa relação. Bom, imagino que seja isso, né, Karen? Exatamente. Próximo tópico, do paz agora. A união faz a força. Esse é mais difícil. A gente. A gente! Só que a gente não é algo, tipo, muito conhecido, né? Se a gente fosse algo conhecido,
daria pra colocar. Mas, quando eu coloquei a união faz a força, deixa eu ver, eu coloquei... Nossa, eu coloquei tanta merda. Sério? Ok. Pera, deixa eu até ver o que eu coloquei. Mas eu não lembro de ter sido bom, não. Nossa, eu nem lembro mais o que eu coloquei. Que vergonha. Mas tem como colocar também. Eu colocaria. Nossa, eu não Ah, eu acredito, mas colocaria Sal da Terra. Sal da Terra? Sal da Terra, porque Sal da Terra, ele fala... 1 mais 1 é sempre mais que 2. Então ele fala que, quando ele fala 1 mais 1 é sempre mais que 2, ele fala que a união sempre dá, tipo, fruto, sabe? Sempre, quando a gente se une, é tudo sempre melhor. Então por isso que faz a força, principalmente nessa questão do meio ambiente. Nathalie, ninguém entende os temas do pai, a gente só faz a redação, assim. A gente A gente faz só a muda. Mas é sério, eu não tô usando, não. Ó, Mais alguma coisa que você colocaria? poderia citar o que fizeram durante a ditadura militar? Mas aí, como você linkaria a ditadura militar com a União Faz a Força, Letícia? Fale no microfone com a gente. Fala no microfone, gente. Ai, vocês são muito tímidas. Cadê? Eu tô sorrindo, não sei se tá aparecendo. Eu colocaria Barbie e as Três Mosqueteiras, com certeza. Eu seria a primeira a colocar. Eu adoro colocar desenho. Nunca que eu Eu sou a lembraria própria. disso. Eu adoro colocar desenho. Inclusive, minha professora de redação, uma vez ela falou: Caraca, velho, eu já vi todos os filmes da Disney pelas ruas de redações. Porque eu adoro colocar essas coisas. Os jovens titãs, exatamente. Inclusive, a gente pode colocar até os super-heróis, né? Aqui. Pode colocar, além de jovens titãs, colocar os super-heróis em si, né? E quando eles se unem, o Quarteto Fantástico, tá ligado? Quando eles se unem, não sei o quê, aí tem um negócio super demais, e uau! Aí você tem que relacionar isso ao conteúdo, claro, né? Verdade. Malu, esse foi o tema do nosso ano passado, né? Foi do primeiro ano, o nosso tema do primeiro ano. Certeza? A união faz a força? É. A nossa do ano passado foi sobre ativismo. Ah, então de ativismo que eu me enchi mesmo. Próximo. O que vai nos fazer sorrir hoje? Essa aqui eu colocaria o Coringa. Também na. Hum, Deixa eu ver. Aí eu estaria, sei lá, eu ia colocar de exemplo assistir filmes com os amigos, tá ligado? Exemplificar. Fazer qualquer. assistir filme de terror com alguém que não tem mesmo. Que aí a pessoa começa a rir, aí você fica assim. Sei lá. É engraçado. Não, Maluco no pedaço. Explique-se, Nathalie. precisa explicar. Não entendeu o tema? A gente também não. Brincadeira. O que vai nos fazer sorrir hoje? Então ele queria que na sua dissertação você argumentasse sobre o que vai nos fazer sorrir. Então, qual é a causa da nossa felicidade? Por que você está viva e está feliz, entendeu? Por que você levanta todos os dias com um sorriso no rosto e agradecendo pela sua vida? É basicamente essa coisa filosofal e existencial que o pai quer de você. Esse pai ele não é doido, ele é filosófico. É a dualidade vida ou morte, né? Aquele tema. Nossa, eu queria muito escrever aquele tema. A gente tinha até um repertório assim pronto. Enfim. Acho que a gente já comentou muito sobre essas coisas de repertório. Então, Eu enquanto acho. a Karen pesquisa aí o que ela quer, achou? Não, eu tô procurando aqui um tema maluco que o pai já deve ser pedido. Vamos ver umas relações de nota 1000 do Enem. Essa aqui Enquanto é pode falar. a menina usou Black Mirror.
Geralmente, eu tava lendo algumas redações ali, eles usam muito Black Mirror e séries futuristas, assim. Então, dei uma olhada nessas séries. Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Então, sempre que você fala da série, você tem que explicar um pouquinho da série, né? Você fala da série, você explica a série e depois você faz o link da série com o que você quer falar. Em um dos seus episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e os sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Aqui, ó, esse aqui é o link principal. Não distante da ficção, aqui, aí sempre coloca essas coisas de link, né, com a realidade. Deixa eu ver, não distante da ficção, paralelamente à realidade, coisas assim. Nos dias atuais, existem algoritmos especializados em filtrar informações, de acordo com a atividade online do cidadão. Por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Então, ela usou Black Mirror para falar sobre a manipulação do comportamento de dados na internet. Então, assim, ela forçou, mas é assim mesmo. Ok, agora o outro faz até alusão ao nosso projeto. No filme Matrix, clássico do gênero ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive é, na realidade, uma ilusão construída a fim de manipular o comportamento dos seres humanos, que, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle, são explorados por um sistema distópico dominado pela tecnologia. Embora seja uma obra ficcional, o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro. Então, de novo, ela fez esse link com a realidade e com o contexto brasileiro. Pois, assim como na obra, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos, sujeitando-os aos filtros de informações impostos pela mídia, o que influencia negativamente seus padrões de consumo e sua autonomia intelectual. Aí aqui ele colocou Jean-Jacques Rousseau, mas é uma frase bem famosa, então acho que vocês conhecem. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. É uma frase muito legal, inclusive pode colocar aquela coisa da felicidade, né, do sorriso, do tema do sorriso. Consoante o filósofo Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. A partir dessa ideia, infere-se que, apesar de um ser humano possuir a liberdade de escolher produtos e gostos, na atualidade, manipulado pelo controle de dados da internet. O cara fez um ponto de um link aqui com a internet, entendeu? Que tem exercido coerção sobre o comportamento do indivíduo. A problemática ocorre devido, entre outros fatores, à ausência de informação e à falta de fiscalização desses mecanismos. Então é sempre assim. Ele coloca a relação que ele quer, ele coloca o repertório dele, ele explica o repertório, ele faz a relação com a realidade e depois ele coloca a tese. Geralmente ele coloca a tese no final. Vocês têm alguma dúvida? Zero dúvidas? Então eu acho que é isso, gente. Tá, então, como já terminou, a Nata pediu para você explicar direitinho esses temas do PAIS. Um desses temas do PAIS, como assim? Como assim explicar? Tipo, pegar qualquer um? Tá, então eu vou te dar um aqui. Eu vou te dar. Tá bom, beleza. Aqui, ó. Do PAIS 3 de 2018. Blá, blá, blá. Considerando os textos apresentados de caráter. Redige um texto dissertativo argumentativo comentando a seguinte inscrição. Que se encontra na entrada de um prédio de uma antiga IG, FERB. Não faço ideia. Companhia Química Alemã, que funcionou durante a Segunda Guerra Mundial, onde hoje se encontra o prédio principal do campus de blá, 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 da Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Abre aspas, tem uma frasezinha aqui. Nenhum de nós pode escapar à história do nosso povo. Nós não deveríamos e não devemos deixar o passado descansar, ou ele pode ressurgir e tornar o novo presente. Não dá pra entender nada, gente. Malu, você é inteligente. Ai, para. Gente, não baba o ovo dela? Absurdo. Tá.
Basicamente, para comentar essa inscrição, né? Então, basicamente, a inscrição fala que se você não olhar o passado, né, você vai cometer os mesmos erros no futuro, é isso? Uhum. É. Primeira coisa que eu faria é citar assim, falando de repertório, né? Citar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Hitler olhou a situação da Alemanha, que estava muito parecida com a da Primeira Guerra Mundial, e falou assim: vou ignorar a história, vou fazer uma Segunda Guerra Mundial. E fez. Deu de novo. Tem um ditado, gente. Tem um ditado chamado, que era um professor meu de geografia que falava: errar é humano, errar 2 vezes é alemão. Exatamente. Então, assim, ele persistiu no erro. Deixa eu ver outra coisa que eu usaria. Não olhar para o passado. Tem uma frase de Confúcio que é assim, inclusive. Uma frase de Confúcio. Acho que é essa frase. Para mim, Confúcio é aquele negócio, um dos animais fantásticos. Eu também queria saber, Nathalie, eu não entendo paz. Por que as redações do Enem são mais fáceis do que a do PAS? Depende. Porque, por exemplo, se você souber melhor redigir uma. Se você souber melhor redigir uma dissertação que seja mais subjuntiva, que tenha mais subpsicológico, assim, então as do PAS vai ser mais fácil. Mas se você conseguir fazer alguma coisa mais direta, que nem do Enem, são extremamente diretas, tipo assim, a intolerância não sei o quê. Você vai lá falar sobre intolerância, apresentar argumento e apresentar uma proposta. Então, seria basicamente isso. A maioria das redações. Entendeu? Então, é isso. Muito obrigada, Ana. Verdade. Esse exame já está melhorando. Deixa eu ver outra. Uma questão. A gente pode citar, por exemplo, o voto feminino na Nova Zelândia ou algo do tipo. A Nova Zelândia, ela se inspirou em outros países. Como assim? Ela olhou para os outros países e viu que não adentrar as mulheres na política dava errado. Ou seja, fazia com que o país não progredisse. Então, o que a Nova Zelândia fez? Ela foi a primeira nação, né, a implementar o voto feminino. Então, outra coisa para a gente usar na redação. Mas aí você teria que ter um conhecimento de mundo, assim. Tipo, por isso que tem que ficar antenado, né? O Paz aborda temas muito diferentes. E não é que o Paz aborda temas diferentes, ele aborda temas fantasia. O Enem aborda temas atuais. Ele aborda temas problemática. Então, assim, ele pega uma problemática do Brasil e dá na sua mão. Ele fala assim, resolve aí, ô filhão. E o Paz, ele não te dá um problema, ele te dá uma filosofia. Então, assim, ele fala aí, filosofe. E aí você tem que, né, pegar esse argumento aí filosófico e tentar aplicar os seus repertórios e, enfim, a sua redação. Por isso que é muito importante vocês terem noção de filosofia e sociologia, principalmente para o país. Porque, cara, é muito necessário. E, tipo, não tem como fugir. A gente tá querendo fazer. Meu Deus! A gente tá querendo fazer uma live com um psicólogo. Nathalie. A gente tá querendo fazer uma live com um psicólogo, inclusive. Aí vai ser uma terapia coletiva. Mas eu vou falar com a psicóloga de novo. Eu vou terminar a ligação aqui e a gente continua a conversar. Então, povo do YouTube, dá like, se inscreve no canal. Ativa o sininho, seja membro do canal, dá dinheiro pra gente. Vai lá no Instagram, tá tendo sorteio. Sim, a gente tem YouTube.